Boa noite, senhoras, senhores. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com um cidadão que vai ficar mais em evidência, talvez, que a maioria dos candidatos. Um palatino, um homem que defende um Brasil limpo, um dos autores da lei da ficha limpa, brigou por ela, e agora lança um livro que está tendo uma repercussão nacional impressionante e que incomodou muito a classe política. Ele lança amanhã, aqui em São Luís, esse livro, O Nobre Deputado. Boa noite, doutor Marlon Reis, juiz do Estado do Maranhão. Boa noite. Muito boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Doutor, me diga uma coisa. A corrupção no Brasil é um fato imenso. Isso é uma coisa indiscutível. O senhor não se acha uma posição meio quixotesca, brigando com um moinho de vento tão grande como a corrupção do Brasil, principalmente a corrupção eleitoral? Eu acho que o termo é apropriado, quixotesco. Eu só acho que há uma diferença entre mim e o célebre personagem de Cervantes. É que Dom Quixote não realizava, só sonhava. E eu acredito que nós estamos fazendo parte de um movimento que está conquistando coisas. Ele vai apertando aos poucos a engrenagem. E eu acredito sim na possibilidade da mudança, assim como acreditei outro dia na possibilidade da aprovação da lei da ficha limpa, e acho que nós podemos continuar dando passos. Então, os nossos monstros, eles são reais, eles não são moinhos de trigo, moinhos de vento transformados em monstros. Eles são monstros reais. Doutor, é o seguinte, algumas hipocrisias são muito comuns no país. Por exemplo, quando do mensalão e de outros mensalinhos por aí, a grande parte da imprensa, do jornalismo brasileiro, se portou como se aquilo fosse uma novidade. O senhor que barafunda a coxia desse espetáculo tão triste, para aquilo foi novidade para o senhor? De maneira alguma. Esse é o próprio sistema político brasileiro. Ele é azeitado desde o período eleitoral com dinheiro público, que chega nas campanhas travestido de doação empresarial, sem ser. Ou então convênios e pererê. É dinheiro público que é canalizado para as campanhas. Em regra é. E esse problema que marca as eleições, ele depois contamina o funcionamento dos governos e dos parlamentos, porque chegando dessa forma ao poder político, essas pessoas vão continuar se utilizando da compra. Eles compraram votos, muitos deles nas eleições, e depois comprarão apoio parlamentar quando chegarem ao poder. Então, isso faz parte do próprio sistema político que já está instituído há muito tempo no Brasil. Não é novidade, e nem é setorizado, e nem é responsabilidade de um só partido. É de todos. É de todos. E não é só federal, mas também federal, estadual, municipal, e municipal. Aqui e ali, em todo canto. A relação dos prefeitos com as câmaras também é baseada nisso. A realização dos governadores com as assembleias. Esse é o nosso drama, que por outro lado, começa a ser identificado, diagnosticado por segmentos mais amplos da sociedade. O problema é que isso sempre foi observado por um grupo absolutamente minoritário de analistas. Com pequeno poder de fogo, inclusive. Com pequenino poder de fogo. Agora, isso começa a chegar à sensação no âmbito da sociedade. As redes sociais agora dão a arma que esse movimento precisa? As redes sociais dão essa arma e elas fomentam essa compreensão, mas elas não cumpririam bem esse papel se não houvesse na cabeça das pessoas já uma evolução no sentido dessa compreensão. Eu acho que, inclusive, esse é a maior explicação que eu tenho
para a repercussão que meu livro vem tendo. Porque as pessoas estão querendo entender e compreender essa máquina. E é nisso que eu me baseio para acreditar que dá para escapar da imagem célebre do Dom Quixote. Doutor, me diga uma coisa, o senhor acha que a campanha eleitoral brasileira é uma mentira? Ela é mercantilizada. Nós não estamos vivendo uma democracia plena. Nós temos aspectos da democracia, mas nós precisamos, como já disse certa vez o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, nós precisamos democratizar a democracia. Nós já conquistamos muito de não estarmos numa ditadura, mas ainda não temos aquilo que nós podemos verdadeiramente chamar de democracia, porque hoje nós temos um domínio da máquina política pela engrenagem econômica. Como eu afirmo no livro, o dinheiro gera poder e o poder gera dinheiro. E nós não estamos conseguindo escapar desse ciclo que é antidemocrático. Você acha que o financiamento Claro, que o financiamento já existe. Por sinal, de uma forma muito negra. Mas o senhor acha que essa forma daria uma forma de financiamento de campanha pelo poder público, clarearia isso? Como é que o senhor se posiciona diante disso? O movimento que eu integro, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que agora faz parte de uma rede muito maior, que é a Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, preconiza uma fórmula baseada na conjunção de um financiamento público que já existe. Eu não falo dos desvios, não. Hoje já existe uma forma de financiamento público que está baseada no fundo partidário. Nós defendemos a manutenção do fundo partidário, junto com pequenas doações feitas por cidadãos, mas em montante reduzido, de no máximo um salário mínimo. E tudo exposto na internet. O grande problema do Caixa 2 é a falta de transparência nas contas de campanha. As contas de campanha hoje, elas são completamente opacas e protegidas por uma caixa preta. Mas elas não são, o candidato não tem que fazer uma prestação de conta? Sim, mas ele veja bem, este ano agora, por uma iniciativa minha que está sendo seguida pelo TSE, nos meses de agosto e setembro, os candidatos vão ter que apresentar os nomes dos seus doadores e os valores doados. O problema é que a última prestação de contas prévia é feita no começo de setembro e as eleições são no começo de agosto. Então, tem um mês inteiro para fazer a arrecadação no quente da campanha, no auge da campanha, que é o mês que antecede o pleito, sem que os eleitores saibam quem foi que doou nesse período, que é o mais importante, que é o mais decisivo, que é a reta final. Porque então, a prestação de contas é só depois da eleição. E aí depois a prestação de contas vai ser feita só depois da eleição. Isso não é prestação de contas. Na era da internet, nós deveríamos ter isso em tempo real, aberto. A pessoa entra no computador e vê quanto entrou, quanto está disponível em conta, quanto saiu e para quem, para que finalidade. Tudo isso deveria ser em tempo real, seria facílimo, nós já temos mais do que suficiente tecnologia para isso, mas não fazemos isso. E por quê? Porque isso interessa a manutenção das eleições mais caras do mundo, que são aqui, e não nos Estados Unidos. Doutor, veja bem, esse panorama de mentiras parece muito maior. Quem faz, na maioria dos candidatos a cargos majoritários, quem faz o plano de governos é o marqueteiro e não uma equipe de governo. O senhor não acha que já começa daí a mentira? Sim. É por quê? Porque nós deixamos correr frouxo, correr solto, o fantasma do abuso do poder econômico. Ele se assenhorou do processo político eleitoral. Por isso que nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma farsa. Porque as campanhas agora são dirigidas como se nós estivéssemos numa perspectiva hollywoodiana. E não há mais programa. O programa dos partidos morreu. E quem tinha... programa de TV que acontece. Agora o programa do partido é o programa de TV. Doutor, me diga uma coisa, é o abuso econômico. Alguns governadores têm contra eles processos acusando de abuso econômico. Esses processos vêm rolando lentamente, eles deverão
terminar o seu mandato sem que seja molestado por esse processo. Como evitar isso? Isso é lamentável. A Justiça Eleitoral também não tem estrutura. São 7 ministros para julgar os processos do país inteiro no Tribunal Superior Eleitoral. E é tão equivocado o sistema que há 7 membros do Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia, ou Acre, que são estados pequenos, e o mesmo número em São Paulo. Então a Justiça Eleitoral precisa passar por uma reformulação visando a sua otimização, o aumento da celeridade. Até porque nós não podemos conviver com processos graves em que se acusa governantes de haver corrompido as eleições. Essa solução tem que ser rápida, de preferência antes mesmo da posse, para que ninguém corra o risco de receber um mandato como se fosse um bem que ele comprou com desvios. Mas aí não é um problema de prazos de justiça, porque um advogado hábil, ele encontra 1000 formas, não é 1000 formas de retardar um julgamento, de terminar um processo. Isso não teria que ser uma revisão maior, doutor? Tem também. Na verdade, são muitos fatores. As normas processuais eleitorais também precisam ser revistas. O direito processual nessa matéria. Porque as decisões têm que ser rápidas. Tudo corre tão rápido na eleição, por que não pode também rapidamente se decidir esses processos? Então, mas é curioso, quem faz isso? Quem é o responsável por definir o papel e a estrutura da Justiça Eleitoral e o teor da legislação processual eleitoral que poderia alterar tudo isso? O Congresso. Os próprios candidatos. Os mais interessados. Os diretamente interessados. Então nós estamos dando galinha para a raposa tomar conta. E entregando a chave para que ela se assegure de que outra pessoa não virá tomar conta dessas galinhas. Doutor, o foco principal do nobre deputado? O nobre deputado, ele tem uma característica que eu acho que o singulariza em relação a outras publicações sobre o tema da corrupção política. E qual característica? O senhor responde no próximo bloco. Sim, doutor, o nobre deputado, o que o senhor pontua? Qual é a característica que o senhor ia falando? O que o leitor descobrirá é uma abordagem completamente nova, porque é como se ele conversasse com um político corrupto. Quem fala é o Cândido Peçanha, um deputado fictício que encarna, ele próprio, todas as características dos políticos corruptos. E ele foi composto não da minha cabeça. Eu não construí essa personagem com base naquilo que eu acho e nem naquilo que eu encontrei em outros livros. Eu construí essa personagem a partir de depoimentos que eu coletei com pessoas que fazem o que ele faz e que aceitaram depor sob garantia de anonimato. E aí eu tive que assegurar o anonimato para que eles pudessem contar o que fazem. Então eu estive com pessoas que fazem isso que o Cândido Peçanha conta como é que se faz. Compram votos, compram apoio político, desviam verba pública. Ele é um deputado que, ao destinar emendas para um determinado município, ele já estabelece com o prefeito que ele vai ficar com 20%, no mínimo. E tudo isso, nada disso foi criado. Eu ouvi muitas pessoas que vinham me contar. Elas não têm contato entre si, provavelmente não se conhecem, eu acredito que não se conheçam, são de regiões bem distintas. Mas contavam todos eles as mesmas coisas. Sendo de regiões bem distintas, o senhor disse que o problema é nacional. É um problema nacional. Inclusive, eu recebi já muitas manifestações de leitores também, mas de políticos também. Inclusive de apoio ao que eu estou falando. De várias partes do Brasil. E eles falando, vá em frente que você está tocando no ponto certo. Um deputado federal do Rio Grande do Sul me disse isso. Um deputado de Rondônia me parou no aeroporto em Brasília. Eu até pensei, será que ele vai brigar comigo por causa das minhas revelações? Eu queria lhe parabenizar, porque é exatamente o que você falou. Que está acontecendo, que está corroendo a política. Até porque eu não acredito nessa história de que todo político é igual, porque não é.
É uma maneira que às vezes o eleitor tem, e agora não falando do leitor, mas do eleitor, tem de, todo político é igual, então não interessa que eu vou votar, eu vou anular meu voto, então eu vou vender meu voto. Não, os políticos não são iguais. E as pessoas têm que queimar a cabeça e se dar o trabalho de escolher os bons. Mas tudo bem, o senhor já recebeu parabéns e recebeu ameaça? Recebi ameaças institucionais, Por exemplo? especialmente por parte do presidente da Câmara, que anunciou que representaria ou representará contra mim junto ao Conselho Nacional de Justiça, por entender que eu, como magistrado, não deveria estar fazendo esse tipo de acusações ao sistema. O presidente do Congresso já se manifestou? Não que seja do meu conhecimento. Só o presidente da Câmara que fez essa manifestação, que eu inclusive considero injusta e aguardo uma eventual notificação. Não vão chamar. Não vão fazer essa representação. Como jornalista, eu aposto aqui agora como não fazer. Não fazer porque é muito rabo de palha, é muito telhado de vidro para se expor uma pedrada. O senhor lança amanhã aonde o livro? Eu lanço amanhã no auditório do Fórum, né, do Poder Judiciário, o Fórum do Calhau. Sei. Ali perto da OAB, perto do Tribunal de Contas, no auditório às 19 horas. Por que o senhor não quer dizer o nome do fórum? Desembargador Sarney Costa. Não teria nenhuma dificuldade, não. É porque as pessoas normalmente conhecem como Fórum do Calhau. Mas, de fato, o nome é Desembargador Sarney Costa. E vai ser... Só queria dizer uma particularidade. Diga. Nós vamos fazer uma experiência bem interessante, inédita para mim. Haverá uma rodada de jornalistas que leram o livro antecipadamente, dos mais diversos veículos, e que vão praticamente me sabatinar sobre o livro, à vontade. Não há nada pré-combinado, não há roteiro. Que hora será o lançamento? Será às 19 horas lá no fórum. E eu aproveito para convidar todos. Não há necessidade de convite especial, é aberto o evento. Eu gostaria muito que seus telespectadores refinados estivessem lá presentes. Inclusive, este programa faz essa entrevista hoje exatamente para que ela funcione como um convite à população. É importantíssimo que o eleitor tome conhecimento desse livro. Esse livro é o quadro real da política brasileira. É o quadro que você agora, daqui a uns meses, poderá mudar ou confirmar. Qual o prazer o cidadão Marlon Reis tem jogando esse livro para a população brasileira? O meu maior prazer é quando eu vejo jovens comentando que ele serviu para... Não para que eles quisessem anular o voto ou desistir da política, mas que eles... devo prestar mais atenção na política. Eu vi isso essa semana, ontem particularmente, vendo um blog mantido por uma jovem que fez uma resenha do livro, e lendo o que ela escreveu sobre o livro e os comentários de outros jovens, eu fiquei muito encantado. E isso é o maior prazer que eu posso ter. Acreditar que eu posso estar colaborando para que a geração atual e a juventude, as crianças, quem sabe possam... Uma coisa interessante que me anima é que eu recebi muitas manifestações de professores dizendo que estão levando o livro para turmas da universidade, na história. Em Teresina mesmo, um professor de história levou para trabalhar com seus alunos o conteúdo do livro. E também professores até no ensino médio, dizendo que vão levar o livro para discutir, para debater isso, para a formação política da juventude. Eu fiquei muito encantado com essas coisas. É impagável. O senhor tem consciência de que está plantando esperanças? Eu tenho consciência, mas eu prefiro me ver como um agente de mudanças. Não isoladamente, não como eu, salvador da pátria, que eu não sou e não acredito nisso. Eu acredito que a política, como tudo na vida, é algo coletivo que se constrói. Mas eu gosto de me ver inserido nesse contexto da mudança. Participando desse processo. Quando o senhor ouve um candidato falar em mudança, o senhor acredita? Olha, o discurso é fácil. Eu gosto de
imaginar... Agora, eu mesmo falando como eleitor, eu me preocupo com o histórico. Não só da pessoa, como de todo o contexto. É a partir disso que nós podemos ter a noção do papel a ser cumprido por qualquer candidato a qualquer cargo, desde o mais humilde vereador até o presidente da República. Eu procuro fazer esse tipo de análise. O senhor percebe o seguinte, os candidatos todos, eles têm uma preocupação muito grande em se aproximar das elites e a sociedade organizada de nível menor, de poder aquisitivo menor, são colocadas de lado. O senhor acha que essa postura ela é prejudicial à política administrativa brasileira? O que acontece é que as eleições estão muito centradas no dinheiro. Então, os políticos que realizam essa atividade de maneira menos ideológica e mais pragmática, eles vão para onde está a fonte do dinheiro. O que define as eleições, e aí o Cândido Peçanha diz isso no livro, abertamente, é o dinheiro. A corrida não é pelo voto. Há uma corrida prévia, que é pelo dinheiro. E esse dinheiro vem de muitas fontes. Vem das empresas, vem do Caixa 2, vem do dinheiro público desviado. Mas é mais importante do que ter contato com lideranças da sociedade civil, aí, entidades, ONGs pequenas, que não são capazes de canalizar esses dinheiros. Agora me diga uma coisa, eu não quero, a pergunta eu não quero que seja regressiva, mas eu não sei fazer essa pergunta sem pintar. O senhor não acha que às vezes a justiça eleitoral é hipócrita? Porque basta olhar o volume de campanha de um candidato, número de carros de som alugado, volume de material impresso na rua, número de pessoas balançando bandeiras todos os retornos da capital, da cidade do interior, do mais longe. Você não acha que basta olhar isso para ver o volume de dinheiro gasto numa campanha e a justiça fecha o olho? Mas nesse caso aí, eu devo dizer que não há nada a ser feito, porque a lei eleitoral autoriza isso. A lei eleitoral estabelece a possibilidade da doação por empresas e não fixa teto de arrecadação. A lei não estabelece teto de arrecadação, é o próprio candidato quem diz qual é o seu limite. Ou seja, o sistema todo está corroído, corrompido, e o pior, está na lei dessa forma. Veja bem, o volume gasto numa campanha que é visível na forma externa que ela é posta, esse volume só seria declarado depois da eleição, que ele é prestado conta. Aí bate naquele erro que o senhor ainda agora Sim, se referiu. Exatamente. Quer dizer, eu posso dizer, eu recebi isso em setembro, só vou declarar em outubro, acabou a conversa. Esse que é o problema. A nossa legislação eleitoral não passa pelo crivo da Constituição de 88. Nenhum aspecto dela. Não é à toa que o Supremo está prestes a declarar a inconstitucionalidade do atual modelo de financiamento. 6 dos 11 ministros, que já formam a maioria, já chegaram a essa conclusão e afirmaram isso votando. Quando nós retomarmos esse julgamento, quando nós tivermos a retomada desse julgamento, ele certamente será concluído com a declaração da inconstitucionalidade do financiamento por empresa. Mas não é só isso que é inconstitucional, não. A prestação de contas é inconstitucional porque ofende o princípio constitucional da publicidade ou transparência. E o sistema eleitoral de votação para deputados em que se vota em Maria e se elege João é inconstitucional porque ele retira do eleitor a previsibilidade do resultado do seu voto, o que é antidemocrático, e permite que pessoas sejam eleitas com votos concedidos a outros, o que também é antidemocrático e antirrepublicano. Por isso que eu digo, se nós pegarmos toda a legislação eleitoral, toda, com exceção da lei da ficha limpa, é claro, e nós submetermos ao crivo da Constituição de 88, nós ficamos sem legislação eleitoral. Nós precisamos reconstruir o edifício normativo no qual se assentam as nossas eleições. Esse julgamento agora do Supremo não seria a pedra fundamental para partir para isso? Será um grande ponto de partida. E eu tenho certeza que o Judiciário tem muito a colaborar com isso. E não se trata de judicialização da política ou de politização do Judiciário. Trata-se de cumprir a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E ele exerce uma função política importante, sim, mas não
a função política partidária, político-partidária. E digo mais, se alguém levar, é uma tese que eu defendo não como juiz, mas como pensador do direito eleitoral. Se alguém levar ao Supremo, assim como fizeram com o tema do financiamento de campanha, a questão da constitucionalidade desse modo como se vota para vereador e deputado no Brasil, eu posso afirmar, eu acredito que não passa. O senhor, não então, passa. acha que esse quociente eleitoral... Ele é uma fraude, é uma farsa. Eu voto em alguém... Ele é grosseiramente inconstitucional. O eleitor vota em alguém, sai da urna com a sensação de que votou naquela pessoa e depois seu candidato não foi eleito e pensa, perdi meu voto. Não perdeu nada. Alguém achou. Alguém achou e botou no bolso. Foi. Então o senhor é também contra a ideia do suplente ser votado, engatado no majoritário. Por exemplo, senador e suplente. Acho que devido ter 2 votos distintos. Claro. O senhor responde no próximo bloco. Perfeito. Doutor, o senhor não acha que esse voto vinculado, o cabeça de chapa e o seu suplente, eles deveriam ser separados? Eu voto neste e para suplente eu voto naquele. Não deveria ser assim? Esse caso dos senadores é bem emblemático. Sim, por exemplo. O senador se licencia por qualquer razão e toma posse alguém que não recebeu um voto sequer. Isso não é democrático. Nem passa pelo controle da Constituição também. Se nós olharmos isso sob as lentes da Constituição, isso não é aprovado. E a Constituição, alguém fala, não, mas a Constituição diz que se dá, o suplente se escolhe dessa maneira. Não. O que o texto constitucional diz é que o senador será eleito com 2 suplentes. Mas ele não quer dizer que seja com os mesmos votos. Ele quer dizer na mesma ocasião, que ele não ficará sem suplente. Que na hora que se escolher, os senadores se escolherão também para acompanhá-lo 2 suplentes. Então, competiria ao legislador infraconstitucional dizer que há uma votação separada para um e para outro. Doutor, então o senhor está me dizendo que a legislação eleitoral brasileira é anticonstitucional. A legislação eleitoral brasileira é como a lei de imprensa. Que fim triste teve a lei de imprensa. A vetusta lei de imprensa que foi declarada inconstitucional do primeiro ao último artigo pelo Supremo Tribunal Federal. É o mesmo caso. E, curiosamente, o Código Eleitoral, que é o centro de tudo isso que nós estamos falando, ele data, assim como a lei de imprensa, do período ditatorial. Ele é de 1965, o Código Eleitoral. Agora, VP, toda a legislação sai, o forno é o Congresso. Você não acha que eles estão uma lei aprovada pelo Congresso? Ele deveria passar por um crivo para saber se é anticonstitucional ou não? Porque eles estão legislando em casa própria algumas vezes. O que é preciso pensar esse processo de edição de normas eleitorais. Tem sido mal utilizado esse poder todo por parte dos próprios candidatos. A lei feita por aqueles que irão ter que cumpri-la diretamente. Exato. O resultado é que estamos aí em débito com a sociedade em relação à reforma política, que nunca sai, enquanto são mantidas mazelas como essas que nós estamos comentando aqui na entrevista. De fato, tem que ser pensado qual o processo mais adequado para a elaboração das normas eleitorais. Eu só acredito que, da forma como está, não está bem. O legislador está praticando desvio de poder nessa matéria. O judiciário seria? Não, eu vejo com reserva. Acho que o judiciário pode, no máximo, regulamentar por resoluções, como acontece hoje, normas editadas por um outro órgão. Mas talvez fosse o caso de se pensar um corpo legislativo
provisório e externo, Específico para a elaboração específico para dessa. pensar o processo político e dotado de estabilidade. Uma norma que não pudesse ser mudada com tanta facilidade como é, porque há muito casuísmo e se mexe muito. Apesar de nós conseguirmos ter acabado com aquela ideia da lei do ano, que sempre se aprovava uma lei diferente para cada eleição, mas nós já estamos quase de novo com essa prática, porque se faz tantas mudanças na lei das eleições, que é quase como se nós já tivéssemos de volta a lei do ano. Agora, doutor, a ficha limpa aqui no Maranhão, vamos voltar a uma das suas lutas vitoriosas. A lei da ficha limpa aqui no Maranhão impugnou uma quantidade enorme de candidatos, centenas. Mas tem algumas brechas, ou não tem? Não, ela tem discussões. A lei é perfeita. Agora, os intérpretes É que não são. são e não são, as cabeças são diferentes. Cada um lê a lei de acordo com os seus valores. Não é? O desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, do Rio Grande do Sul, ele diz que a atividade de interpretar é uma atividade reveladora que mostra quem o intérprete é. E cada um lê a lei da sua forma. Quando o senhor vê uma lista dessa, de pessoas comprovadamente corruptos, pela lei pelo menos, e que impugnados, esses não podem, o que é que o senhor sente? Eu sinto tristeza por eles, por essas pessoas. Eles estão no lugar errado. Os autores da lei. Essas pessoas estão no lugar errado. A política não é para essas pessoas. Porque há duas coisas que levam à rejeição das contas. Ou a desonestidade ou a incompetência. Para ter as contas aprovadas é preciso ser honesto e tem que ter gerido corretamente, com competência administrativa os recursos. Então essas pessoas não estão no lugar certo. E essa é a mensagem da lei da ficha limpa. A principal mensagem é essa, de que há uma índole, há algo a se esperar de quem pretenda ser candidato. Porque a retidão com que uma pessoa se comporta, ela vai se espelhar na sua biografia. Ela vai vir a lume. E esses rastros deixados por quem se ouve mal na política devem servir para afastar essas pessoas da atividade pública. Doutor, tem uma questão que ela é paralela à ficha limpa. Veja bem, percebe-se, a população percebe, a sociedade percebe, alguns atos corruptos muito claros. Percebe, vê. Não tem como comprovar. E vê essas pessoas passarem impunemente ao longo do ano. Coibir isso é muito difícil, principalmente através de uma legislação. Mas o senhor pensa nisso? Sim, a legislação, toda vez que nós tratamos do tema da corrupção, a legislação é tímida. Nós tínhamos até recentemente mais de 70 projetos de lei em andamento no Congresso Nacional. Aliás, em andamento não. Apresentados ao Congresso Nacional e parados, tratando de combate à corrupção. A lei de improbidade administrativa estabelece que o candidato, que o político, declarado ímprobo pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Comum, no caso, tem o direito de continuar no cargo enquanto pairar algum recurso, num país com tantos recursos. É terrível isso. Deveria ser igual à lei da ficha limpa, pelo menos. Foi confirmado por outra instância e já sai. Então, há muita coisa a corrigir. O problema é que os políticos eleitos sob esse sistema não estão muito interessados em corrigir algo que vai afetar a vida deles próprios. Legislando em causa própria. Volta-se sempre ao mesmo ponto. Então, seria aqui, através desse tipo de trabalho, esse trabalho de minando a base, que seria feita a alteração. Nós precisamos de conscientização, mas também precisamos mudar o sistema eleitoral. Isso é uma coisa que se deve fazer do ponto de vista prático. Como? Nós conseguimos a aprovação da lei da ficha limpa. Certa vez, eu até lembro que relatei isso, depois da aprovação da lei da ficha limpa aqui no seu programa, que um deputado disse que era mais fácil um boi voar do que a lei da ficha limpa ser aprovada. Agora nós vamos precisar fazer uma manada inteira voar. Voar. Mas é possível.
desde que a sociedade se organize. Eu já mencionei aqui a Coalizão pela Reforma Política. Eu queria aproveitar o seu programa para dar o site, onde o telespectador pode conhecer o nosso projeto e baixar lá, imprimir o formulário de coleta de assinaturas, assinar, pedir assinatura da sua família, colegas de trabalho, amigos, para permitir que nós lutemos pela reforma política, igual fizemos com a lei da ficha limpa. E o site é o reformapoliticademocratica.org.br. Por favor, repita. reformapoliticademocratica.org.br. O país tem possibilidades. A esperança não deve ser posta de lado. Esse tipo de ação, ele tem que ser seguido, confirmado, aplaudido e, principalmente, ficarmos do lado dessa ação que tenta, por enquanto, diminuir essa coisa terrível que se chama corrupção na política brasileira. Doutor, me diga uma coisa, o que vem depois do nobre deputado? O nobre senador, não? Sabe que o Cândido Peçanha é uma personagem que pegou. Ele já tem seguidores no Facebook. Inclusive, quem quiser pesquisar lá, seguir o Cândido Peçanha, ele se manifesta aí sobre os assuntos nacionais, virou um personagem. Ele vai seguir carreira? Creio que ele vai seguir carreira. Se a legislação se mantiver... Eu já recebi até uma sugestão da minha própria editora de que ele esteja candidato ao governo esta eleição. Agora? E quem sabe ano que vem ele não volta contando como foi essa experiência. Ele vai fazer campanha. Mas ele tem uma carreira política promissora. Não. Ele tem muito talento. Ele joga bem com as regras em vigor. Enquanto nós tivermos esse sistema eleitoral como ele é... O Peçanha tem futuro brilhante. O Peçanha é como um peixe na água. Ele está muito nadando bem. à vontade, brincando. Doutor, por favor, repita a hora, local e o convite para o lançamento do livro. Não se esqueça de que eu estou aqui pedindo a todos que compareçam a esse lançamento. E este livro, ele é importantíssimo para a política brasileira. Tão importante quanto foi a ficha limpa, quanto é a ficha limpa. Então, o nosso encontro será lá no Fórum Desembargador Sarney Costa, o Fórum do Calhau, sim, às 19 horas de amanhã. Às 7 da noite eu espero todos vocês lá. Não precisa de convite, o convite está aqui feito no ar. Doutor, me diga uma coisa. O senhor é maranhense, conhece o Maranhão pelo avesso. Me diga uma coisa, o senhor acha que o Maranhão, o nível de corrupção da política do Maranhão é maior do que o resto do país? Ou nós estamos empatando? Eu acho que nós estamos empatando em alguns aspectos e estamos ganhando em outros, não tem como mensurar. Mas nós estamos muito mal. O Brasil está muito mal. Mas eu, como eu me defino como maranhense, embora seja um filho adotivo, mas para todo lado que eu vou, eu digo que eu sou maranhense. Realmente eu me identifiquei, fiquei por aqui e permanecerei aqui. E eu digo que nós estamos muito mal mesmo. Eu vejo a realidade do interior e há, sim, a compra do voto, a compra do apoio político, líderes que estão dispostos a apoiar, não por questões programáticas, mas perguntando quanto eu vou ganhar com isso. E ainda tem uma, que é o Cândido Peçanha até revela isso. Ele fala assim, não se falem, você vai me pagar propina. Não, é uma coisa um pouco mais sofisticada. Ele diz assim, sim, quanto é que você vai me dar para a estrutura da campanha? Só que ali já está envolvido o dinheiro que é para ele, dinheiro para a compra do voto, é terrível. E aqui ainda campeia essa realidade. Doutor, esse programa, infelizmente, nosso tempo está esgotando. Use este programa tantas vezes o senhor achar conveniente, tantas vezes o senhor achar necessário. Ele está inteiramente à sua disposição. Agora fale para os seus leitores e, se Deus quiser, seguidores. A Câmara é sua. Muito obrigado. Eu reforço o convite. Aproveito para pedir que se informem, os que não puderem ir, sobre o livro O Nobre Deputado. E creio que, além da mudança da lei, nós precisamos fazer a mudança das cabeças, a mudança da cultura. Essa é a colaboração que eu quero dar. E eu faço esse convite para que vocês possam dar as mãos uns aos outros e a mim também nesse momento e nós seguirmos com essa construção do Brasil com o qual nós sonhamos. Bom,
construção do Brasil que sonhamos. É isso. Boa noite, senhora, boa noite, senhor, e até outra oportunidade.